Vamos começar então nossa primeira mesa. Eu vou convidar a doutora Yandara Moura para dar prosseguimento na sua fala, ok? Lembrando aquilo que a gente combinou, as perguntas serão no final. Vamos lá? Bom dia de novo, né? Quero apresentar a doutora Desirê, que faz parte da equipe lá da SAECA, da Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação. Ela faz parte da equipe que trabalha com nefrologia, juntamente com a Antônia, que é uma enfermeira especializada na área, e a doutora Giane. Bom, pode passar, por favor. O primeiro slide que eu quis trazer é em relação às filas, porque é sempre uma pergunta, né? Assim, qual é a fila de pacientes hoje da TRS? Esses dados foram tirados ontem do sistema. A gente tinha já feito uma apresentação para a CIB, e o número do mês passado era 128 pacientes no total. Campos tinham 30 pacientes em fila. Isso só mostra o dinamismo da fila. A fila é só um retrato do ontem. Amanhã, se a gente for puxar essa fila vai estar diferente. A distribuição da fila de espera vai estar diferente. Então, hoje nós temos 131 pacientes. Essa apresentação já está salva no laptop do Conselho, tá? Depois, assim, ela é para ser utilizada e bem utilizada. Hoje nós temos 131 pacientes sem fila de TRS, sendo a grande maioria do município do Rio de Janeiro, com 50 pacientes do município, 25 de Campos dos Goitacazes. Em Campos, no mês passado, essa fila era de 30. Duque de Caxias, 22 pacientes, 7 de São João de Meriti, 4 de Volta Redonda, 3 de Nova Friburgo. Nova Friburgo, no mês passado, não tinha nenhum paciente. E lembrando que hoje é dia, que dia é hoje? 12. Em 12 dias, 3 pacientes foram para a fila. Isso não significa que a gente vai fechar o mês com esse mesmo número, porque é um processo dinâmico. Então, fila é sempre um retrato. Nós temos mais 20 pacientes de espera distribuídos nos demais municípios, que é um paciente, 2, que é facilmente alocado. Esses são os números mais significativos. Esses pacientes, eles são... Voltando, por favor. Esses pacientes, eles são regulados pelo sistema TRS da Secretaria de Estado. Toda a regulação do acesso, que é a regulação que permite o paciente entrar em hemodiálise no SUS, precisa ser autorizado pela Superintendência de Regulação no sistema TRS. Esse fluxo inclui que a clínica, ou o hospital, ou o gestor municipal insere esse paciente no sistema. A decisão de quem insere no sistema é do próprio gestor municipal. Ele pode ter esses três níveis de acesso para solicitação. É colocado no sistema TRS, é um sistema online, via web, não é um sistema de base local, ele é via web. E os médicos da Central de Regulação Estadual, eles regulam todo o acesso para o estado inteiro. Então, essa regulação ela não é regional, é uma regulação centralizada aqui na Secretaria de Estado. Pode passar, por favor. Aqui eu sei que está bem pequenininho, mas serve só para que fique registrado e depois, quando vocês tiverem acesso, que é sempre um questionamento de quais são os municípios e quais são as unidades prestadoras do SUS para a terapia renal substitutiva. E aqui a gente teve uma organização da seguinte forma: aqui está o município, aqui está a unidade prestadora, aqui está a capacidade em sala branca, aqui em tratamento, quantidade de tratamento em sala branca e o número de vagas que sobram em sala branca. A capacidade de cadeiras que fazem HCV positivo, a quantidade de pacientes em tratamento e o número de vagas. Capacidade em sala amarela, em tratamento e número de vagas. Pode passar. Pode passar mais um. Mais um. A gente vai ver, só mais um que eu quero ver o total. Que todos têm a mesma conformação, todas as planilhas têm a mesma conformação, ela está distribuída regionalmente por município, né? O total de capacidade em sala branca hoje é de 9.147 vagas para a sala branca. Em tratamento, 8.664. Aqui a gente vê uma sobra de vagas
de 483. Vocês viram que tinham 131 pessoas em vaga, em espera? Isso significa que aonde tem vaga, normalmente não corresponde ao local de acesso desse paciente. A regulação da TRS, ela precisa ser regional. Não dá para colocar um paciente que espera uma terapia renal em Paraty, colocar em Varriçai, com as devidas liberdades poéticas, se ter ou não serviço em Varriçai. Mas, por exemplo, não dá para levar um paciente de Paraty para dialisar em Itaperuna, porque você não faz uma sessão por semana, o desgaste é muito grande para o paciente, você tem um trânsito desse paciente que corre risco do paciente, o desgaste do paciente, então o ideal é que ele fique o mais próximo possível da residência dele, da onde tem o serviço. Por isso que a gente tem fila. Se eu pudesse tirar o paciente do Rio de Janeiro e dialisar em Itaperuna, e dialisar em Campos, seria perfeito, mas ele ia viver na estrada passando muito mal. Então, muitas vezes, existe a possibilidade de aguardar a liberação de vaga e ver alternativas até sair essa vaga para que ele não fique nesse trânsito. Pode passar? E aqui é uma outra questão que sempre fica muito nebuloso. Então, assim, é importante a gente botar isso muito claramente. Quanto que cada município recebe para a terapia renal substitutiva? Aqui, esse é um dado de informação do mês 8. O Ministério da Saúde hoje faz um repasse automático por média de procedimento. O que significa isso? Por exemplo, o município de Itaboraí, ele recebe, em média, R$ 567.472,08 todo mês. Depois de 3 meses, esse dinheiro ele é específico para a TRS, ele não pode ser direcionado para outra atividade e eles chamam repasse FAEC. O que significa o repasse FAEC? O repasse FAEC é o que você faz é pago. O Ministério ele paga sempre a mesma parcela, 3 meses. No final dos 3 meses, se o município fez a mais ou a menos, há o ajuste de contas, há um encontro de contas. Se ele fez a mais, a 4ª parcela ele recebe o número de pacientes que ele fez a mais no trimestre, e se ele fez a menos nesse repasse do 4º mês, é feito o desconto. Esse desconto ele é sempre feito pelo número de sessões. Então, hoje não existe um limite de pagamento pelo Ministério da Saúde pelas sessões de hemodiálise. O que existe, o que é o impeditivo do crescimento? É a própria capacidade instalada da clínica. A clínica ela tem um limite de pacientes que ela pode receber e um limite de turnos que ela pode trabalhar, dados as questões de segurança, dadas as questões da própria máquina, como é que é feita a limpeza da máquina e todas as questões que envolvem a hemodiálise. Pode passar? Obrigada, querido. De acordo com a população e as portarias de referência para o planejamento e programação das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS no estado do Rio, estima-se que 14.734 pessoas com necessidade de tratamento em hemodiálise, segundo a portaria de consolidação número 1. Calma, que tá nervoso. Para a população estimada, seriam necessários cerca de 2.450 máquinas de hemodiálise em tratamento, considerando que uma máquina atende 6 pacientes. Veja bem, essa é um parâmetro de estimativa populacional. Para a população do estado, espera-se 14 mil pacientes. Porém, vocês viram que só tem 9 mil pacientes em tratamento. E eu só tenho umas 100 pacientes em fila de espera, 130 pacientes em fila de espera. Essa é uma análise de projeção. O dado real é o dado de atendimento. Então, assim, a gente tem que saber o quanto que a gente tem que crescer, qual é o máximo que essa população chega pelas estimativas dos parâmetros clínicos estabelecidos, e temos que considerar que parte da população não utiliza o SUS. Parte dessa população está sendo dialisada em outro lugar, ou no privado, ou no plano de saúde, de outra forma que ele estabeleceu. Pode passar agora, por favor.
Dos dados que a gente tem, atualmente 9.978 pessoas encontram-se em TRS no SUS no estado do Rio de Janeiro. Dessas, 9.333 estão em hemodiálise, 645 em diálise peritoneal, 9.978 em tratamento e a gente espera 14.000 pessoas que tenham problemas relacionados a TRS. Pode passar. Para a população estimada do SUS, seriam necessários cerca de 2.455 máquinas de hemodiálise. Hoje existem 1.983 máquinas cadastradas no CNES. Então, a gente tem uma população-alvo de 14.000 pessoas. Nós temos 2.455 máquinas necessárias no SUS para atender toda essa população e hoje existem 1.983. Então, para esse parâmetro, que é o esperado, nós temos um déficit de 472 máquinas no estado prestando serviço para o SUS. Pode passar, por favor. As vagas para o serviço de hemodiálise ambulatorial são reguladas pelo sistema web formatado e operado pela Secretaria de Estado, chamado TRS. A inserção da solicitação é feita pelas unidades de saúde, onde o paciente recebe diagnóstico de insuficiência renal crônica. Se essa unidade não tem senha, todo gestor municipal, no nível de gestão municipal, tem a senha para resguardar o direito do paciente de estar na fila para receber, tá? Receber a hemodiálise, receber a sua vaga. A gente tem hoje, nós identificamos por diversas conversas com os prestadores e com uma série de gestores que o maior problema da hemodiálise é o financiamento. Nós fizemos uma memória de cálculo e ela foi feita junto com a ABCDT, que é a Associação Brasileira de... Esse C eu não sei. A ABCDT que é uma... Associação Brasileira de diálise transplantes? Ok. Me desculpe, eu devia ter colocado uma legenda que eu não sabia disso. Não esqueci. Que toda vez eu confundo essas letrinhas. Então a gente começou a trabalhar numa memória de cálculo de quanto custa uma sessão de hemodiálise. Uma sessão de hemodiálise custa R$ 239,43, considerando material de consumo, pagamento de pessoal. Pagamento de pessoal é um rateio, né? Porque o médico ele trabalha com vários pacientes, o enfermeiro trabalha para vários pacientes, um técnico de enfermagem trabalha para vários pacientes. O Ministério da Saúde, ele repassa R$ 194,16 por sessão, então nós temos um déficit de R$ 45,27 por sessão. Muitos prestadores, eles afirmam que o SUS não cobre o valor da hemodiálise, então ele reduz o número de vagas para o paciente SUS. E também existe uma queixa muito real, que fala vários flashes. Existe uma queixa muito real que fala que o maior problema é a pontualidade do pagamento. Eu faço isso, não consigo receber no momento do repasse do Ministério. Lembrando que o Ministério ele leva de 30 a 45 dias pós-fato para receber. Então, muitos prestadores reclamam que, mesmo com esse valor defasado, se ele recebesse pontualmente, ele não teria problema de manter a clínica. Então, a pontualidade do repasse é um problema e o custo de sessão de hemodiálise também é um problema apontado e é um problema real. No que se pese que muitos gestores não conseguem pagar aos seus prestadores por problemas diversos, como, por exemplo, problemas de certidão com o fisco. Se o prestador hoje privado, ele não tem regularidade fiscal, não paga imposto, não paga vará, não paga INSS, não paga N tributos, a administração pública está impedida de passar recurso federal para ele. Isso é um problema real. O outro problema é o gestor que não paga pontualmente mesmo, porque ele não consegue rodar a máquina administrativa
por uma questão de redução de pessoal, uma questão de dificuldade administrativa dentro das secretarias, para que esse pagamento seja mais pontual e mais automático, para que isso aconteça. Existe gente que não quer pagar mesmo. Então existem todos esses problemas, né, que a gente precisaria investigar tudo isso. Diante desse cenário, a gente tem uma proposta de Estado que é uma resolução que será apresentada na próxima reunião do Pleno do Conselho. Espero que na próxima, não é isso? Na próxima reunião do Pleno, já passou pela CIB, que é uma proposta de complementação desses valores para se chegar no valor real de uma hemodiálise. Então, assim, considerando que um paciente ele faz, em média, 14 sessões, ele pode fazer 12, ele pode fazer 13, 14, um paciente normalmente faz até 14 sessões, ele gasta mensalmente R$ 3.352. O Ministério da Saúde, ele paga R$ 2.718. A proposta da Secretaria de Estado é repassar para o município essa diferença. Cada paciente que esteja em tratamento, em 14 sessões, ele vai até 14 sessões, ele recebe R$ 633,78 mensalmente. Pode passar? Quando ele fizer chegar até 15 sessões, ou mais de 15 sessões, que é o caso de gestantes que precisam dialisar mais vezes, pacientes que teve algum tipo de agravamento, comprovada essa necessidade, a Secretaria de Saúde vai complementar até R$ 700, considerando que o uso de catéteres está tudo embutido nesse repasse de complementação. Pode passar, catéteres especiais. Porém, na visualização daquele problema inicial, a gente, para resguardar a qualidade do controle desse repasse, para que o repasse não seja automático e direto, sem nenhum tipo de acompanhamento de qualidade, o município tem que comprovar o alcance dessas metas. O município ele precisa ter um contrato com o prestador. Então, na hora que ele contratualiza esse prestador diz para ele que ele vai ofertar 100% das vagas das cadeiras de hemodiálise contratualizadas com o SUS para o SUS. Por que ele para de entregar para o SUS? Por todas aquelas questões. O custo não corre, ele tem uma cadeira, ele deixa de dar vaga para o SUS e passa a dar vaga para o plano de saúde. Com essa complementação, a gente está competindo com o privado e plano de saúde. Literalmente, a gente está vendo eles como concorrente do SUS, para que o prestador não tenha esse argumento. Pelo menos 90% do que ele contratualizou precisa estar com o SUS. Por que a gente não coloca 100%? Que pode chegar um paciente grave, que não seja SUS e que ele vai usar a cadeira. Mas a gente entende que se ele deu 90% daquelas vagas que estão contratadas para paciente SUS, ele atingiu a meta, a primeira meta. Ali faltou um slide que talvez a gente tenha suprimido. A proposta também do repasse é, além dos R$ 633, todas as vezes que a clínica fizer a fístula arteriovenosa em até 60 dias após a autorização da autorização para a realização da fístula, será repassado mais R$ 700. E o que a gente quer, o que a gente deseja, é que essa fístula seja feita em até 60 dias. E não pode ultrapassar 60 dias. Inicialmente começamos com um estudo de 30 dias, que era inviável para qualquer clínica fazer. Lembrando que a responsabilidade da realização da fístula arteriovenosa é da clínica onde o paciente dialisa, não é no hospital de retaguarda, não é de outro lugar. Não cabe aqui internar o paciente num hospital para que ele faça a fístula no hospital e chegue pronto na clínica. A política de atenção ao doente com doença crônica, com doença renal crônica, é que a clínica é responsável pela realização da fístula. E a outra queixa é que o SUS só paga R$ 600, nós estamos pagando R$ 600. Lembrando uma coisa, um detalhe que eu não coloquei inicialmente, é que
Esses valores de 633 e mais 600 reais da fístula, eles são os mesmos valores médios praticados por qualquer plano de saúde. Então, assim, acaba aquela questão de que o plano de saúde paga mais. O SUS vai pagar exatamente a mesma coisa para que a gente tenha vaga suficiente de maneira equânime para esses pacientes que necessitam disso. E a gente deseja, com esse cofinanciamento, que as fístulas sejam feitas em até 60 dias. É parcela única, né? Parcela única, só quando ele faz a fístula. E aqui a gente quer ver o número de pacientes que foram encaminhados para o transplante. O que a gente percebe? Muitos pacientes, eles entram na clínica, começam a dialisar, mas essa clínica não coloca na fila de transplante. A gente quer medir isso. O Brasil, e especificamente o Rio de Janeiro, é o estado que o paciente mais precocemente entra em hemodiálise. O que isso significa? Entrou em hemodiálise, está em hemodiálise, uma vez ele vai ficar lá até ele transplantar ou não transplantar. Ele vai ficar fazendo diálise até o momento da morte ou do transplante. Se a gente puder evitar a entrada em máquina, se o paciente já em estado pré-dialítico, ele está na fila do transplante, ele conseguir transplantar, ele nunca vai fazer hemodiálise. Essa possibilidade, a gente precisa ter esse horizonte que a gente tem que alcançar isso. A gente tem que aumentar essa fila, a gente tem que aumentar os doadores renais, a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente consegue fazer essa captação hoje? Não, a gente ainda não alcançou um tratamento pré-dialítico específico. A gente está tratando de pacientes já em clínica, em tratamento. Então, a gente quer acompanhar como esse paciente chega. Esses são os 3 indicadores que a gente quer acompanhar. Pode passar, por favor? Já estou vendo gente dormindo, senão minha voz está embalando o sono. Então, o incentivo, esse incentivo, ele tem 3 condições. O município precisa estar com o contrato vigente com esse prestador, com pagamento regular. Ou seja, precisa estar em dia com a clínica, senão ele não recebe esse plus. Manter 100% das metas atingidas com avaliação de 4 em 4 meses, porque a gente não consegue fazer isso mensalmente. E os recursos são utilizados exclusivamente para hemodiálise e para FAV, para fístula arteriovenosa. Mas, Yandara, eu não consigo hoje dispensar um paciente. Eu tenho 100 máquinas, eu tenho 50 pacientes SUS em máquina e 50 no privado e plano de saúde. Como é que eu recebo isso? A gente vai penalizar e ele não vai receber nada? Não. A gente vai pegar aquelas continhas e se ele só atinge 50%, ele terá direito só a 50% do valor que é passado. À medida que ele vai ampliando o alcance da meta dele, nessas faixas de cumprimento de meta, ele vai alcançando os valores máximos a serem repassados. Pode passar? É isso, assim, simples desse jeito. A gente entende que a TRS é um problema de gestão coletiva, é um enfrentamento direto dos principais problemas alcançados, e a gente pretende realmente estabelecer o cofinanciamento estadual para essa política, tá? Para a estruturação dessa política. Eu já vou me encerrar, e só mais um detalhe aqui, em relação ao primeiro slide que fala das filas, a gente não separou ali a questão das crianças em fila para hemodiálise. Existem algumas questões que falam das crianças, de como fazer, que a